dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando o Virada Paulista. Rapaziada, a gente tirou um pequeno período de férias aí, mas a gente está de volta agora para trazer todo o conteúdo possível aí sobre os 4 grandes times paulistas. E hoje tem um tema que eu sei que vocês gostam muito, que é mercado da bola. É isso aí, hoje a gente vai comentar sobre as negociações e especulações aí dos times. Mas antes eu tenho que apresentar nosso convidado de hoje e também aniversariante do dia, Guilherme Campos. Fala aí com o pessoal. Salve, galera, estamos aqui depois de muito tempo. Eu tô um pouquinho gripado, então se minha voz estiver um pouco zoada, não leva muito em consideração não, porque acontece, faz parte. O importante é que a gente tá aqui trazendo um podcast para vocês e o compromisso, né, que doente. E no aniversário ainda vim aqui gravar o podcast, que mostra que eu sou compromissado demais com esse projeto, né? É isso aí, Guilherme Campos, o homem que é proibido faltar. Nunca faltou uma gravação, Guilherme Campos sempre presente. O Lucas Gama e o Levi não puderam participar, né? O Levi todo mundo sabe que tá enfrentando ursos no Canadá. E o Gama hoje ele tá doente também, mas tá pior que o Campos, então ele não vai conseguir participar. Mas no próximo pode ter certeza que ele volta sim. Exatamente, ele tá pior que eu, não mandei uma indireta aqui. Ele tá pior, eu tô melhor, só tô com a tosse. Eu já passei mais difícil da doença. Já começamos o ano com uma alfinetada aí. Brincadeira, que é sempre clima amistoso. Bom, a gente tem um Virada Comenta dessa vez, né? Vamos voltar com esse quadro. E hoje é para comentar sobre o início da Copinha, né? A Copa São Paulo aí de futebol, que começou essa semana. O Corinthians já jogou, o Palmeiras já jogou também, São Paulo e Santos, se eu não me engano, todos os times venceram. O Palmeiras teve a melhor atuação, né? Goleou seu adversário. Mas já deu para ver ali as promessas, futuros craques aí dos times paulistas, muitos jogadores se destacando, aquele Juan do Santos, o Biro do Corinthians, entre outros aí do São Paulo e do Palmeiras. E eu vou perguntar pro Campos o que ele achou aí, pra ele chamar a galera pra assistir, né? Porque a Copinha é sempre um evento muito da hora de assistir, é sempre legal ver a garotada jogando. Eu achei que tem uns moleques bons aí jogando pelos 4, né? A gente viu no Corinthians aí tem o Bira, no Palmeiras tem o Hendrick, que tá todo mundo falando aí que é a grande joia do Palmeiras aí para as próximas temporadas. E no Santos tem o Juan. São Paulo também tem bons jogadores aí, apesar de São Paulo não ter feito uma boa estreia, né? Venceu, mas não jogou tão bem, mas a principal estrela desse time do São Paulo, ela tá no banco, né? Que é o Alex também, que é uma atração, já que tem muita expectativa sobre ele ser um bom técnico, talvez, para o futuro do São Paulo, né? Então é isso, gente. Acompanha a Copinha aí. Nesse exato momento que a gente tá gravando, faltam 5 minutos para começar o segundo jogo do Santos na Copinha. Vamos ver aí o que vai acontecer. Juan, tem o Lucas Barbosa também, que foi o autor do gol. Vamos ver se quando sai o podcast, se o Peixão conseguiu essa vitória, né? O Santos que vem com um time que não tem seus principais jogadores, né? Que estão na categoria principal, mas vem forte como todo ano. E é isso, galera. Acompanha a Copinha, que por sinal se encerra no dia 25 e o Campeonato Paulista começa no dia 25 também, né? Uma coisa curiosa aí. Mas, sem mais delongas, toca a vinheta aí, editor, e vamos logo pro assunto. Bom, e a gente vai começar falando do Coringão, que, olha, vou te falar, o Coringão já começou com tudo essa temporada, arrumou um patrocinador novo que está injetando dinheiro no time para fazer grandes contratações, e a primeira delas, que a gente não pode deixar de falar, um ídolo voltando à sua casa, Paulinho voltando ao Corinthians. Guilherme Campos, o que você achou dessa contratação do Timão? Para mim é a maior contratação do futebol brasileiro até agora. Paulinho é o jogador de 2 Copas do Mundo, apesar de não ter jogado tão bem nelas, mas fez grandes campanhas aí com a seleção brasileira de eliminatórias, né? Foi muito bem, inclusive na última eliminatória para a Copa de 2018, foi um dos artilheiros do Brasil, jogando muito bem. Na Copa decepcionou, mas para jogar aqui no futebol brasileiro e para uma Libertadores é um reforço e tanto. Só fica uma dúvida, né? Como o senhor Silvio vai encaixar todos esses talentos que o Corinthians tem na parte ofensiva nesse time. Eu não sei, mas ele vai ter que dar um jeito, né? Ele vai ter que dar um jeito, porque eu não sei se um desses caras que são os melhores jogadores do time, eles vão aceitar ficar no banco por muito tempo. Acho que vai ter que ter um revezamento aí, ainda mais que são jogadores de uma idade um pouco mais elevada. Então acho que vai dar pra revezar ali. Às vezes bota o Paulinho, às vezes o Renato Augusto, às vezes o Juliano fica de fora.
Acho que o Silvinho vai ter que dar um jeito aí desses caras todos jogar. E pro que o Corinthians vai precisar, né? É a única contratação do Corinthians na temporada, né? Tá em viés de trazer o Ivan e da Ponte Preta, que pra mim é uma contratação que não faz sentido, já que você tem o Cássio. Apesar do Cássio, a torcida tá criticando um pouco ele, tá falhando um pouco, mas não vejo sentido, a não ser que você tenha um trabalho de transição, né? Do Cássio aposentando no futuro próximo, não agora, né? Mas no futuro. E do Ivan herdando essa vaga dele. Aí eu acho que seria interessante você trazer um goleiro que é mais jovem e que tem destaque, já foi até para a seleção brasileira. E basicamente é isso. Eu acho que o Corinthians ainda tem que atacar mais o mercado, busca de um centroavante, talvez um lateral esquerdo, que a torcida pede bastante, para tentar fortalecer esse elenco ao máximo para a disputa da Libertadores. Eu acho que o Paulinho também foi uma ótima contratação, vai agregar. Eu acho que eu vou ser um pouco polêmico aqui, mas eu acho que não utilizando um camisa 9, você usando uma formação ali com 2 atacantes só, eu acho que é possível você colocar o meio de campo aí mágico com Paulinho, Juliano, Renato Augusto e mais um volante atrás para fazer essa contenção aí. Eu não sei se ele colocaria o Gabriel, Cantillo, enfim. Isso é uma questão pro Silvinho resolver, eu acho que é possível sim, e eu acho que ele tem que mostrar alguma coisa diferente, né? Não dá pro Corinthians ficar sempre na mesma formação, e ainda sem saber se essa contratação aí do camisa 9 tão falada vai chegar, né? Porque eu acho que o Jô não é o cara para essa posição, mas já querendo engatar nisso, ô Campos, eu queria te fazer uma outra pergunta, que o Corinthians rolou muita especulações sobre Cavani, até Suárez e Diego Costa foram cogitados aí no Corinthians, mas eu queria te perguntar se você acha que realmente a prioridade do Corinthians tinha que ser um camisa 9 ou tentar contratar outra posição que eu acho que teria que ser mais prioridade como um lateral esquerdo, sabe? O que você entende? Você acha que o 9 realmente tem que ser a prioridade do Corinthians para trazer para essa temporada? É um assunto delicado, né? Porque você tem uma Towns que está investindo e querendo trazer um cara de nome. Um cara de nome, geralmente, não é um lateral esquerdo. Não sei quem vai lá no Real Madrid e busca o Marcelo, que eu acho muito difícil. Mas eu acho que, na necessidade, hoje, o Corinthians precisa mais de um lateral esquerdo. Eu concordo com você nisso. O Fábio Santos, ele demonstrou que ele já não aguenta mais jogar em alto nível e o Corinthians não pode depender tanto de um jogador que... Depender, assim, que eu falo de, tipo, dele ter que jogar... depender tanto de um jogador que já é de uma idade mais avançada e que não tá aguentando correr, né? Vamos usar o português correto aqui, né? Não tá aguentando correr, o Fábio Santos não aguenta mais o pique. Mas aí tem um outro problema. É uma posição que ela é escassa no futebol brasileiro. Você vai ter que caçar aí talentos, talvez na América do Sul, ou alguém que tá na Europa e que quer voltar. Na minha cabeça não vem ninguém agora de momento. Mas esse é o trabalho do scout, não? O Corinthians tem o scout dele, então eu acho que eu focaria em buscar um lateral esquerdo para poder equilibrar mais o time também na defesa e não só no ataque. Acredito que o Roger Guedes é o grande finalizador desse time, apesar de não ser o camisa 9, mas ele é o cara que vai fazer os gols. Ele fez gols, ele foi, mesmo chegando depois, foi um dos artilheiros do time na temporada. Pô, o ataque eu acho que o Jô ali, eu acho que ele não vai ser tão utilizado, mas você pode fazer um planejamento, investir ali em vez de investir trazendo um centroavante de peso como o Cavani, traz um centroavante que é mais barato e tenta investir na lateral esquerda. Eu faria isso, tentaria trazer um cara bom para ataque e um cara bom para lateral, e não um cara muito bom para ataque e deixar a lateral defasada. Realmente, e ainda mais porque eu acho que o Piton não tá pronto para suprir totalmente essa ausência do Fábio Santos ali. Mas vamos trocar de assunto, né? Já falamos muito de Corinthians e esse papo de camisa 9 a gente pode se alongar e acabar entrando em outras especulações e não é muito nosso foco aqui, né? Vamos falar agora sobre o Santos. O Santos aí que tem tido algumas dificuldades para fazer negociações, né, para trazer jogadores, conseguiu acertar 2 aí, do Bauman e o Bruno Oliveira, vindo do Vitória, mas acabou falhando na tentativa de trazer o Natan, que era a grande esperança do torcedor santista, e o Natan vestia a camisa 10 do Santos, ajudar.
ao Santos a se elevar o seu nível para essa temporada, né? Que a gente viu na última que o Santos ainda precisa de muitas melhorias para tentar brigar por alguma coisa maior. E aí eu queria que o Campos comentasse um pouco sobre essas contratações que o Santos já trouxe e sobre essa dificuldade que o Santos está tendo de trazer bons nomes. Ao que se deve isso, Campos? Você pode comentar um pouco pra gente? Bom, hoje no futebol paulista, a gente tem dois clubes que têm uma dificuldade financeira gigantesca. O Corinthians também tem, né? Mas agora com a Townsend tá conseguindo fazer investimentos mais pesados. Mas Santos e São Paulo, eles têm sérios problemas financeiros. E eles dois adotaram estratégias diferentes para essa temporada de 2022. O Santos adotou a estratégia de não fazer loucuras e fazer o possível até um pouquinho acima do limite do possível para tentar, já que percebeu que para trazer jogadores de mais nome vai ter que passar um pouco do limite, porque falhou com o Rodriguinho, falhou com o William Bigode e agora falhou com o Natan. Essas 3 negociações não deram certo por causa da questão salarial. Inclusive, 2 desses jogadores foram para o Fluminense, que é outro time que está muito ativo no mercado. Acho que é o time mais ativo no mercado na temporada. E o São Paulo, ele tá diferente. Ele tá atacando bastante o mercado. Mas daqui a pouco a gente vai falar de São Paulo. Agora vamos falar do Santos. Essa dificuldade de ir no mercado, ela é exclusivamente financeira. Não tem o que o Santos fazer. O Santos sempre entra em negociação dando o máximo que ele pode. Se não é o máximo, vai ali 90% do que ele pode. O máximo ele consegue dar mais uma cartada. Que foi o que aconteceu com o Natan. Ele tentou metade do salário, aí não deu certo. Aí foi pro salário inteiro, 400 mil. Ali o salário inteiro não, mas os 400 mil que era aceitável ali pro Natan. Aí, beleza, o Fluminense entra na parada. Aí começa o leilão, o Santos falou, consigo pagar 430 mil. Então o Fluminense veio com 500. Aí o Santos teve que recuar, não tem o que fazer. Então o Santos ele entra sempre com o dinheiro contado para tentar trazer alguns jogadores. Só que no meio disso, eles perceberam, né? O Edu e o Rueda percebeu que tem que tirar um pouco o escorpião do bolso, porque senão não vai trazer ninguém de nome, o time vai ficar fraco novamente. Porque o time hoje é fraco, brigou para não cair, precisa de reforços. E a gente vê que eles acordaram um pouco para isso. Então vão tirar um pouco o escorpião do bolso, estão tentando negociar com o Ricardo Goulart, não vão fazer loucuras, mas vai abrir um pouco mais essa margem aí de dinheiro que eles estavam guardando, assim, não querendo gastar. Eu acho que o Santos agora vai tentar trazer o Ricardo Goulart, se conseguir. Ele vai ser o grande cara da temporada, a grande contratação, assim, pro Santos, pelo menos na teoria. A ideia é que ele seja esse cara. Vamos ver se ele vai conseguir jogar, tá? Tem toda a questão física dele. Agora, em questão das outras contratações, vão ser nomes menos conhecidos, como é o Bauerman e como é o Bruno Oliveira, que são 2 incógnitas. A gente viu o Bauerman numa primeira divisão, no América Mineiro foi muito bem, ajudou a América a classificar para a Libertadores. Mas, assim, a gente tem que ver ele jogando no Santos, né? Num time grande. É diferente. Ele tem 25 anos, mostrou potencial, mas não deixa de ser uma aposta. E o Bruno Oliveira é total aposta. O Bruno Oliveira jogou a Série B com Vitória, que caiu para a Série C. Ele não era um cara titularaço do Vitória. Ele jogava até que bastante, mas ele tinha alguns probleminhas ali que eu vi no vídeo do Noronha, que ele apontou bastante, ele foi buscar, estudar, e ele viu que ele fez bastante jogos pelo Vitória, mas a maioria ele saía antes de acabar. Ele não terminou nenhum jogo completo, ele não jogou 90 minutos nenhuma partida. Ele saiu, é um jogador que a gente já vê que não tem um físico tão bom, pode ser que o Santos melhore isso, pode ser que seja uma característica do jogador. Então, é um cara que é mais lento, não é um cara muito dinâmico, às vezes parece que ele não tá muito ligado no jogo. Então ele vai ter que se adequar à realidade de um time grande. Não vem para ser titular, hoje ele é segunda, terceira opção talvez. E o Pirani, depois o Lacava, que não joga muito por ali, mas às vezes joga. E aí se vier o Ricardo Goulart aí, que ele vira
terceira, quarta opção mesmo, ele vai ter que se provar no Santos e mostrar que ele pode jogar nesse time. Mas vamos ver aí o que o Bruno Oliveira vai trazer aí de agregado para o Santos. Já o Eduardo Bauerman, eu acredito que por essa campanha que ele fez no América, eu acho que ele pode sim ser um zagueiro que vai jogar mais vezes do que o Bruno Oliveira, porque o Santos não tá numa escassez ali de zagueiros, né? A zaga do Santos foi um problema na última temporada, e ele já é um cara que jogou em Série A, mais experiente, então pode ser que ele se encaixe ali com o Kaique, ou que não encaixe com o Kaique, mas seja um bom zagueiro para ter na reserva, vai ser a primeira opção quando algum dos zagueiros não puder jogar. Então é bom ter um cara assim. Bom, eu acho que o Bauerman, sim, é uma boa contratação, uma contratação pontual, ainda mais pro Santos, que é difícil acertar, tava difícil acertar, né, a dupla de zaga ali. Às vezes entrava o Luiz Felipe, às vezes entrava outro, mas o Kaique eu acho que é certeza que vai ser titular, e o Bauerman pode ser, sim, um cara para fazer uma dupla com ele, ou jogar com 3 zagueiros, como o Carille também já testou em algumas vezes, né. Mas eu acho que o Santos também precisa procurar um lateral direito, de preferência aí, porque é difícil aquela posição ali. As duas laterais do Santos são complicadas, né? Mas outra coisa que eu queria te perguntar, Campos, é em relação ao Marcos Leonardo, né? Por que aconteceu com o Marcos? Pô, o cara tava indo tão bem, aí agora esse impasse na renovação, de novo o Santos parece que sendo feito de refém aí pelos garotos da base que ajudam o Santos em um certo momento e depois prejudicam em outro. O que você tem a dizer sobre o Marcos Leonardo aí? É um caso de olho maior que a barriga, né? Ele não tinha oportunidades no Santos, e aí já começou a ver a opção de sair do Santos e ir para um time que ele tivesse oportunidades. Aí começa a ter o trabalho do empresário, né? De procurar times no exterior ou aqui no Brasil mesmo que querem contar com o Marcos Leonardo. E aí do nada ele vira titular e mete 4 gols em 3 jogos. Mete gol no Maracanã, mete gol no Beira-Rio, e se mostra que é o centroavante para o Santos. Mas aí, que tá o problema? Essa amostra fica muito claro para o torcedor do Santos, para o Carille, para o Edu Dracena, para o Rueda, que ele é o centroavante titular do Santos para 2022. Mas a família e o staff do Marcos Leonardo não acreditam nisso. Eles acham que eles têm medo de que o Marcos não jogue. E é óbvio que ele vai jogar. Ele é o titular da posição. Ele vai jogar. Aí, segundo os parentes, eles têm medo que o Marcos amargue o banco de novo, porque tem o Batistão, e estavam falando de uma chegada de um centroavante, talvez, quando estava na época da especulação do William Bigode. Eles usaram isso também, né? Pode chegar mais um centroavante, aí o Marcos vai voltar pro banco de novo. E aí é um negócio que eu não consigo entender. Parece uma desculpa muito mal explicada, porque o que eles querem? Eles querem exigir que o cara vai jogar? Aí quem tem que trabalhar e mostrar é ele. Não tem como. O cara tem que entrar dentro de campo e fazer os gols, e aí ele vai se colocar como um cara insubstituível. Que ele começou essa trajetória, mas ela pode ser interrompida, porque o staff e a família tá fazendo de tudo para dificultar. Além disso, a multa é talvez o maior problema, junto com esse da questão da titularidade, que ficou meio estranha, né? Porque não faz sentido. É um jogador que obviamente vai ser titular. Então a multa, o Santos tentou uma multa mais barata aí de 30 milhões de euros. E aí o Santos, pra mim, tomou a atitude correta, ofereceu um salário bom para ele, e uma multa de 30 milhões de euros, que é uma multa alta. Não tão alta quanto a do Ângelo, quanto a que o Santos está tentando oferecer para o Kaique, mas é uma multa alta. E aí o staff e a família do jogador quer o quê? 3 milhões de euros a multa. Eles querem que a multa comece em 3 e vai subindo. Mas, 3 milhões de euros para time europeu é nada. Ou seja, eles querem que o Santos não ganhe dinheiro com o Marcos. Então, para ganhar 3 milhões de euros, assim como foi com o Caio Jorge, é melhor você nem contar com o jogador. Então, deixa ele ir embora de graça. Claro que 3 milhões de euros é dinheiro. Você tem um investimento ali no jogador. Mas, a família e o staff pedir 3 milhões de euros numa multa é palhaçada. Isso aí, eles estão claramente dizendo que eles
eles não querem ficar aqui. Eles não querem. Eles querem sair. E aí eles pedem essa multa, que é óbvio, já deve ter alguém. Isso aí é minha opinião. Não é informação nem nada. Já deve ter algum clube mais ou menos de olho ali. Porque o trabalho do empresário é esse, né? Procurar clubes que querem o seu atleta. Já deve ter algum clube ali que mostrou interesse no Marcos. E aí eles querem essa multa baixa aí que vai subindo, porque aí o clube não precisa ter um desgaste financeiro muito grande para contar com o jogador. E aí a atitude do Santos, se não renovar, é afastar o atleta, que eu acho correto. Tem que afastar. Vai ser ruim pro time, porque ele era o centroavante. Você demorou para achar esse cara e achou nele, mas é um cara que não quer colaborar. O Santos não pode servir de vitrine para um jogador que quer usar o clube e sair de graça. Não quer render nada pro Santos. Não tem a famosa gratidão, né? Que muitas pessoas falam. Se ele renovar, lindo, beleza. Tudo que tá falando aqui, esquece. Mas, pelo que tá se encaminhando, é bem difícil que ele renove, viu? É mais provável que ele cumpra o seu contrato ou o Santos tente vender ele antes de acabar o contrato para ganhar algum dinheiro. Mas, se não conseguir vender, a ideia do Edu Dracena é afastar o atleta e deixar ele treinando em separado até o contrato dele acabar e aí ele vai embora do Santos. Uma multa de 3 milhões é brincadeira de mau gosto, né, velho? Sinceramente, o cara fazer uma coisa dessa com o time que revelou ele é uma coisa que eu não consigo entender, mas que parece que fica cada vez mais comum, né? Os jogadores querem sair o mais rápido possível para fora e é o caso do Marcos Leonardo também. Bom, agora vamos falar de São Paulo, vamos falar do tricolor paulista, que fez algumas contratações aí. O São Paulo rolou até especulação de que ia ter um investidor árabe, que até agora não chegou nada. Estamos esperando aqui um investidor árabe chegar no São Paulo, mas até o momento nada. Mas já conseguiu se mexer no mercado e fazer algumas contratações que parecem ser até interessantes, mas eu não sei até que ponto, porque ao mesmo tempo que esses jogadores são bons, eles também já deixaram a desejar em algum momento, e eles são, né, vamos citar eles aqui, o Rafinha, ex-jogador do Grêmio, aí o Grêmio rebaixado, o Rafinha, uma das figuras principais desse rebaixamento do Grêmio, não por jogar mal, mas sim por questões extra-campo de panela e tal, enfim. O Alisson, mais um jogador do Grêmio, esse que, sinceramente, eu acho um jogador bem mais ou menos, um cara que nunca agregou tanto assim no Grêmio, e eu acho que no São Paulo vai ser menos ainda. E o Patrick, que aí sim eu acho que é uma boa contratação, um cara forte, um cara experiente, e que mesmo o São Paulo tendo muitas opções ali no meio de campo, ninguém consegue se acertar direito, né? Então eu acho que o Patrick vem aí para tentar buscar uma vaga de titular nesse time. E aí eu pergunto pro Campos, o que você achou dessas contratações do São Paulo? Ainda tem muita gente que fala de Soteldo, o Douglas Costa já foi negado hoje, né? O Douglas Costa não vai pro São Paulo, mas ainda, o São Paulo ainda busca outros nomes de peso aí, como o próprio Soteldo, e já fez essas contratações. Então, o que você acha do mercado da bola do São Paulo até o momento? Eu acho que o São Paulo... Pra falar a verdade, eu não faço muita ideia do que o São Paulo tá pretendendo, trazendo esses jogadores, tirando o Patrick, que eu acho um bom jogador. O Rafinha é um cara que eu entendo e não entendo. Não entendo pelo futebol que ele demonstrou no Grêmio. Acho que ele é um jogador que mostrou que tá num nível já de carreira que tá em declínio. É um cara que se mostrou desequilibrado também emocionalmente. A gente viu na Vila Belmiro ele agredindo um gandula, né? E não demonstrou nada. Eu não vejo assim. Claro que ele pode entrar em campo e queimar a minha língua, e eu espero que queime, que jogue pra caramba e arrebente aí na lateral direita do São Paulo, que é um problema. Já nessa temporada inteira foi um problema e é um problema há muito tempo. Mas eu espero aí que ele consiga fazer um bom jogo. Bom jogo não, uma boa temporada. Agora o Alisson é a que eu menos entendi. É um cara que, sério, ele foi uma da... Se tivesse se a temporada do Grêmio de rebaixado fosse um filme, tivesse um cartaz, o Alisson, ele estaria como um dos principais. Não o principal, eu acho. Sabe, o cara que vem na frente. Mas o cara que vem seria o coadjuvante, com certeza. Coadjuvante, mas um coadjuvante bem importante. Então, ele exatamente. participa bastante da história.
Porque ele foi muito criticado pela torcida do Grêmio, o Farido, pelo amor de Deus, só quase teve um infarto por causa do Alisson. É um cara eu não vejo em que posição que ele joga, não sei, é aqueles jogadores que você não sabe se ele é atacante, se ele é meia, o que ele é. Não faço a mínima ideia, um cara que não agregou em nada. Foi titular durante muito tempo e isso mostra a fase ofensiva do Grêmio não era boa. E aí ele sai e o time melhora, né? Melhora assim, ofensivamente, né? Ele vai pro banco, termina a temporada, é rebaixado no banco do Grêmio. E aí eu não entendi essa estratégia do São Paulo aí de trazer 2 jogadores rebaixados com o Grêmio. Mas, por outro lado, o Patrick é uma boa contratação. A gente tem que analisar aí o Patrick vindo aí, acho que para ser o titular desse meio campo do São Paulo. Apesar de, na última temporada, ele sofrer muito com lesões, não ter conseguido fazer uma temporada de muitos jogos no Inter. Por conta das lesões, a temporada dele não foi tão boa, mas é um bom jogador. Um jogador que ainda não é tão velho como o Rafinha, não é um ponto de interrogação como o Alisson. Um jogador que a gente já viu qualidade e que vai chegar e eu acho que vai ser um dos principais jogadores do São Paulo, assim, no meio de campo. Vai chegar para dar uma outra cara ao meio de campo do São Paulo, porque também vai perder o Lisieiro, né? O Lisieiro, bem provável que vá para o Internacional por empréstimo. O São Paulo já está acertando. É isso aí, vai ser basicamente, deve ser uma troca, né? Eles mandam o Lisieiro pro empréstimo, né? Porque é um jogador jovem, um jogador que tem mercado, né? E ele recebe o Patrick em definitivo. Eu acho que é uma boa. O Lisieiro é um cara que, eu não vejo tanta qualidade assim como algumas pessoas veem, que parece que o Lisieiro é o Pirlo brasileiro. Mas é um cara que não é de se jogar fora, o São Paulo sabe disso. Empresta para o Internacional, vai que ele se valoriza lá, faz uma boa temporada e o São Paulo consegue uma venda no futuro. Eu acho uma boa ideia. E aí você traz um Patrick também, para suprir essa ausência do seu meio de campo, né? E é um jogador que mais experiente, que vai ajudar a equipe. Eu acho que nessa parte o São Paulo acerta, nessa meio que troca, entre aspas, Lisieiro por Patrick. Só não consigo entender muito bem de onde está saindo esse dinheiro para as contratações, né? Mas aí é com a diretoria do São Paulo. E o que tem acontecido lá no Tricolor Paulista também é a dificuldade de se livrar de alguns jogadores, né? Como o exemplo do Pablo, que estava tudo certo para o Pablo sair para o Ceará, mas aí de última hora ele decidiu mudar de ideia, não respondeu mais as mensagens do Ceará, não deu a sua resposta, se ou não, e o Ceará acabou desistindo da negociação. E aí, Campos, como é que você acha que fica a situação do Pablo agora no São Paulo? A torcida já odeia o Pablo por tudo que ele faz e não faz em campo. Imagina agora o que vai ser desse cara no São Paulo. O Pablo, eu não sei, mano, o que passa na cabeça do Pablo. Pra mim não faz sentido nenhum ele recusar essa proposta do Ceará. Pô, vai pro Ceará, cara, você é odiado pela torcida do São Paulo. Vai pro Ceará, faz uma boa temporada, quem sabe você não consegue ser vendido aí pro Japão, Coreia, sei lá, vai ganhar dinheiro, Oriente Médio. Sei, eu acho que era uma boa oportunidade pro Pablo pra ele conseguir reencontrar a boa fase e recuperar a autoestima, sabe? Porque quando ele tava no Atlético Paranaense, ele era um baita de um atacante, assim, né? Fazia bastante gol. O Flamengo queria ele antes do Gabigol. Eles têm sempre que colocar esse asterisco aqui. Toda vez que a gente for falar de Pablo, e o São Paulo venceu essa concorrência aí, e, infelizmente, aí pro torcedor São Paulino deu muito errado, né? Essa escolha do São Paulo. Mas, assim, eu não consigo entender por que ele não foi pro Ceará. Prefiro ficar no São Paulo. Eu não acredito que é por questão financeira, porque o Ceará, apesar de em alguns momentos dessa temporada, a maioria, né, do tempo, brigou ali para não cair, aí depois no final se recuperou, se manteve sempre longe ali da briga. O Ceará não é uma equipe que costuma dever salários dos seus jogadores, é uma equipe que, pelo contrário, é muito bem organizada e paga os salários em dia e tal. Não sei o que passou na cabeça do Pablo, porque o Ceará hoje, ele é um time menor que o São Paulo, você não quer jogar
no time menor. Beleza, mas o Ceará vai disputar a Sul-Americana, Campeonato Internacional também. Ele jogou no Atlético Paranaense. Também não acho que seja isso que passou na cabeça do Pablo. Eu realmente não consigo entender, não consigo achar uma solução na minha cabeça que faz sentido pro Pablo não ter ido pro Ceará. E aproveitando isso que você falou, Campos, na época que o Flamengo estava interessado no Pablo, o Corinthians estava interessado no Gabigol, né? Então imagina o que poderia ter acontecido aí, o Pablo no Flamengo e o Gabigol no Corinthians. Mas isso aí é uma história que ninguém nunca mais vai ver. Bom, a gente tem que falar do Palmeiras também, né? O Palmeiras que tá com o mercado um pouco mais discreto, fazendo contratações mais pontuais, mas eu acho que a gente tem que destacar mesmo agora no começo quem tá deixando o Palmeiras, né? O Palmeiras que tem feito uma reformulação no seu elenco, que eu acho importante, né? Depois de ter conquistado tanta coisa que nem o Palmeiras conquistou, eu acho importante você fazer uma reformulação no elenco. E as saídas que a gente já tem confirmadas são Felipe Melo, que foi pro Fluminense, William Bigode, que foi pro Fluminense também, o Luiz Adriano, que já foi dispensado do Palmeiras, direto, o cara não vai nem voltar mais a concentrar, e o Lucas Lima também, que o Palmeiras tá tentando se livrar, mas tá difícil. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Campos, sobre essas saídas do Palmeiras, né, que teoricamente são pesadas. Tem o Jailson também, né, não podemos esquecer. São saídas pesadas aí de nomes que têm uma certa importância no Palmeiras, principalmente Felipe Melo. E eu queria que você comentasse sobre isso. Você acha importante fazer essa limpa no elenco agora para a próxima temporada? Bom, eu acho que a vida é um ciclo, né? Então tem alguns jogadores que claramente encerraram o ciclo dele no Palmeiras. O Felipe Melo, o Bigode saíram pela porta da frente, e tem outros como o Luiz Adriano que vão sair pela porta de trás, né? Não tem como. O que o Luiz Adriano fez aí nessa temporada de 2021 não só com o torcedor, mas com a instituição Palmeiras foi palhaçada, né? Como ele se portou, e eu nem falo dentro de campo, falo mais nas atitudes dele, foi uma coisa que não tem condições, e o Palmeiras faz bem em se livrar de um jogador desse que se aparentou, né, depois de ser importante no título da Libertadores, no primeiro título, né, da Libertadores do ano, né, do Palmeiras. Ele foi importante, jogou muito contra o River Plate e se mostrou ser um cara que não tá nem aí pra nada, um cara meio desequilibrado. Então a melhor coisa que o Palmeiras fez foi se livrar de um problema como ele, que poderia contaminar ali outros jogadores. Mas agora, já o Felipe Melo e o William Bigode, eu acredito que saíram pela porta da frente, é claro. O Felipe Melo queria muito permanecer no Palmeiras ainda, ele falou, mas teve um desacerto ali, parece, com a nova diretoria, com a Leila. Ele deu até uma declaração aqui, dando uma cutucada na nova presidente do Palmeiras. Mas a torcida, ele saiu de braços abertos com a torcida adora o Felipe Melo, vê ele como um dos caras que representou o torcedor com a camisa do Palmeiras, com certeza está na história do Palmeiras. O William Bigode também, por ter sido importante já não nessa temporada nem tanto, né? Não jogou tanto, mas nas outras temporadas sempre atuando bastante, fazendo gols importantes e conquistando títulos com a camisa do Palmeiras. Então acho que é isso aí. O Palmeiras precisa se desfazer de algumas peças, mas precisa contratar também, como já contratou algumas, né, Thiago? E querendo ou não, com certeza o que o Palmeiras está liberando aí de folha salarial deve ser impressionante, né? Que esses caras com certeza ganhavam muito bem, principalmente Felipe Melo, o William, são caras que ganhavam muito, né? Então eu acho que liberaram bem essa folha salarial. E uma coisa interessante também é que o Luiz Adriano, que era o 10, né? Vai deixar a camisa 10 e agora quem vai vestir ela vai ser o Rony, e o Dudu vai poder finalmente largar aquela camisa de merda e usar a camisa 7. Pelo menos essa notícia aí positiva para a torcida do Palmeiras. Mas a gente tem que falar das contratações. Graças a Deus. Porque aquilo ali foi a pior ideia que eu já vi na minha vida, velho. Aquilo ali, essa e o 123 são... 123. São duas coisas que eu vou te falar. Mais bizarras do futebol paulista. Daí foi pra história. Com certeza isso daí vai entrar para a história. Mas a gente tem que falar das contratações também, né? O que eu achei mais impactante das contratações, eu sei que muita gente tá botando fé nesse Atuesta. Eu vou ser sincero, eu não conheço muito bem o futebol dele, eu sei que ele veio da MLS.
da Liga Americana e que falam bem dele, mas eu nunca acompanhei de perto para saber. Mas eu acho que a boa contratação mesmo é a do Rafael Navarro, que é um cara, foi artilheiro aí da Série B, um cara que joga muita bola, é um centroavante com muito futuro aí, eu acho que é um dos atacantes mais promissores aí que tem no futebol brasileiro, é disputado por outros times também, como o próprio Corinthians, e o Palmeiras garantiu a sua contratação. Eu acho que foi uma ótima negociação aí do Palmeiras, que com certeza vai ser um jogador que vai agregar. Mas e você, Campos, o que você tem para falar dessas negociações? Palmeiras ainda fazendo contratações pontuais, né, diferente de outros momentos onde tentou fazer contratações e fez, né, contratações bombásticas. Palmeiras com uma nova postura de mercado aí, né, digamos assim. A Leila já falou que ela não vai fazer loucuras, que ela acredita no plantel dela para a disputa do Mundial e que vai fazer contratações pontuais. Não vai contratar jogadores que vêm para ganhar um salário exorbitante, né, e meio que ser uma loucura aí, como o Corinthians está cogitando Cavani e Suárez. Ela diz que o Palmeiras não pretende fazer isso. Então serão jogadores como o Atuesta, que é um volante, um segundo volante, que é um cara mais passador, a marcação dele não é tão boa, mas é um cara que passa muito bem a bola, um lançamento muito bom, pode ser útil nessa equipe do Palmeiras. O Rafael Navarro, que é um centroavante, claro que eu não vejo ele chegando para ser titular, porque a gente teve uma amostra muito pouca dele, né? Série B, claro, foi artilheiro da Série B, campeão com o Botafogo, mas a gente tem que entender uma coisa: Série B é um campeonato, Série A é outro. A gente tem que ver como esse jogador vai se adaptar a uma Série A de Campeonato Brasileiro. É outra questão. Exatamente, só que a gente não pode esquecer também que o Luiz Adriano foi embora, né? Aí quem que sobrou de atacante? O Rony, que já jogou muitas vezes nessa posição, e o Daverson, né? Então eu acho que, não sei. Né? Não vinha sendo titular, né? O Palmeiras vinha conseguindo arrumar alternativas que nem o Daverson era titular. Na final da Libertadores, sim. Ficou com o Daverson. Ele entrou e fez o gol, óbvio, mas ele jogou com o Daverson. Então, ele pode ser uma opção. Eu acho que ele não chega para ser titular agora. Não, também acho que não. Ele pode chegar e virar e começar a fazer muito gol, mostrar que ele realmente é tudo isso mesmo que pareceu ser na Série B pelo Botafogo, e aí conseguir ser titular. Mas por enquanto eu acho que vai continuar da forma como tá. Não acho que ele chegou para ser o 9 que vai chegar e vai jogar contra o Chelsea lá e vai meter o gol. Ele pode até ser, mas ele não foi contratado com esse objetivo, com esse cacife de ser o 9 titular do Palmeiras. Agora, o Palmeiras também trouxe o Lomba, né, para ser reserva, para substituir o Jailson. Se desfez de alguns jogadores aí, além do Adriano, tem o Diogo Barbosa também que saiu fora. Então, tá abrindo espaço, como você mesmo falou. Tá muito perto de anunciar o Jailson, volante que jogou no Grêmio, tava jogando no exterior. É um cara que eu também não conheço muito, se que é um volante mais marcador, mas é um cara que vai agregar nessa equipe do Palmeiras também, em questão de elenco, né? E é isso, a gente vive aí expectativa de que o Palmeiras anuncie mais alguns jogadores até a disputa do Mundial, principalmente acho que uma lateral direita ali, ou talvez a esquerda. Não são as posições mais fortes do Palmeiras, são as que a gente tem mais dúvida, e talvez um camisa 9 para ser titular, né? Eu acho que a tendência é sim chegar um lateral aí, principalmente o lateral direito. Acho que o Palmeiras vai se reforçar mais aí ainda pro Mundial, né? Ainda foram contratações bem pontuais, mas a gente tem que levar em consideração também que o elenco do Palmeiras é muito bom, né? Tem tanto para as posições titulares como reserva. Então eu acho que o Palmeiras está bem servido no momento. Então dá para entender um pouco essa postura da Leila também. Bom, galera, e eu acho que a gente passou meio que por cima de tudo aqui. Com certeza vai ter novas notícias e especulações aí nas próximas semanas e a gente vai tentando trazer para atualizar vocês antes que comece o Campeonato Paulista e a gente volte com tudo para comentar essa nova temporada, né, que tá para começar. Mas é isso, eu agradeço aqui a audiência de vocês e me despeço, mas antes passo para o Guilherme Campos. É isso aí, rapaziada. Obrigado por ouvir até aqui. E é isso aí, tamo junto, falou, é nóis. Falou, rapaziada, até o próximo.